Nessa tarde chuvosa, que bom que você está aqui. Eu quero que você dê um abraço aí no seu irmão e fala: que bom que você veio. Que privilégio, irmãos, nós temos em viver em um país que é livre, onde nós podemos professar a nossa fé. E nós estamos aqui reunidos, pode se assentar. E essa chuvinha, irmãos, eu sei que teve muita gente que ficou presa no meio do caminho, mas que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor falou ao nosso coração no culto da manhã, Ele também vai falar agora no início da noite, amém? Quantos estão com expectativa aqui? Aleluia! Bom, hoje nós iremos falar sobre o Evangelho que reconcilia. E nós vamos estudar um livro chamado Filemão. Quem conhece a história de Filemão? Só para eu ter noção, levanta a mão aqui. Olha só, irmãos, muita gente não conhece. Não é um livro tão famoso assim, né? A gente não vê tantas ministrações. Mas hoje nós vamos tirar um tempo para nós conhecermos essa carta, uma carta tão linda escrita pelo apóstolo Paulo, e nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida, amém? Bom, então para a gente começar, nós vamos fazer a leitura do texto. Lembrando que Filemão só tem um capítulo, então é bem rapidinho e nós vamos ler. Com toda a reverência, essa santa palavra de Deus, nós vamos fazer a leitura agora, amém? E a carta começa desse jeito: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, o nosso amado colaborador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois eu espero que as minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém?
Você já pode dizer que nesse ano você já leu um livro inteiro do Novo Testamento. Amém? Essa carta é uma carta assim tão pequenininha e muito diferente das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Geralmente o apóstolo Paulo, ele escreve cartas às igrejas. Essa carta aqui é uma carta pessoal, muito íntima, de um pedido que o apóstolo Paulo está fazendo a Filemão, ok? Quero que você entenda que quando Paulo, ele escreve essa carta, Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão. Ele apela para ele ser julgado lá em Roma. E foi concedido a Paulo que ele, enquanto o julgamento não saísse, Paulo ele aluga uma casa, uma residência para ele morar, e os soldados ficavam lá, né, de 6 em 6 horas, vigiando Paulo. Mas só que nessa prisão domiciliar, Paulo ele podia receber pessoas. Então, nessa casa onde ele estava em prisão domiciliar, aguardando o julgamento, Paulo ele recebia os amigos, Paulo recebia aquelas pessoas que estavam interessadas em aprender sobre o Evangelho. Paulo recebia nessa casa curiosos. E tantas pessoas começavam a visitar que de repente ali, naquela prisão, naquela casa onde Paulo estava, nasce uma igreja. E uma igreja se reúne ali. E foi justamente nesse tempo que Paulo ele escreve as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Amém? Então, Paulo ele está aqui na prisão e ele está escrevendo essa carta pessoal lá para Filemão. Agora nós precisamos saber quem é esse Filemão. Amém? Bom, Filemão ele morava numa cidade chamada Colossos. E lá nessa cidadezinha, Filemão ele era um recém-convertido. Ele recebe a Cristo e ele é um homem muito rico. Ele é um homem que tinha muitas posses. E o interessante é que essa carta que Paulo escreve, ele escreve a família dele também, de Filemão. Vamos olhar? Olha o que diz o versículo 1 e o 2. Fala o seguinte: olha Paulo escrevendo, ele fala: escreva esta carta a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia. Áfia aqui, gente, era a esposa de Filemão. E a Arquipo era o filho. Né? Muitos estudiosos dizem que Arquipo ele era o pastor daquela igreja, nosso companheiro na luta, e a igreja que reúne em sua casa. Então aqui, quando nós estudamos a carta de Filemão, nós vemos que Filemão, essa carta nos apresenta uma família comum. E lá nessa casa de Filemão, uma igreja se reunia. Deixa eu explicar algo para vocês. Às vezes eu falo de igreja, e vocês têm ideia de igreja isso aqui, não é? Esse templo aqui, ó, onde nós temos liberdade, né, assim? Mas até o 4º século, você sabia que não existia templos assim? O cristianismo, ela era uma religião que ela era proibida. Então a igreja, nesse início, ela se reunia nas casas. As reuniões, elas aconteciam de maneira discreta, sempre com muito cuidado, para que eles não queriam ser denunciados, presos, torturados, e muitas vezes eles eram até mortos. Então, queridos, eu quero que você entenda que ser cristão, nessa época aqui, era realmente correr risco de vida. E isso nos mostra que Filemão era um homem muito generoso, porque ele não apenas abre o coração para Jesus Cristo, mas ele agora também abre a porta da sua casa, para que a igreja do Senhor se reúna lá na casa dele. E é por isso que o apóstolo dele chama ele de amado e de cooperador da obra, né? Então, Filemão era esse homem que recebia a igreja do Senhor. Quero só ressaltar uma coisa, que Paulo, ele nunca esteve lá em Colossos, né? Quando a gente vai lá para Atos 19, depois vocês dão uma lidinha lá, fala que Paulo, ele vai para Éfeso. E lá em Éfeso, ele fica cerca de 3 anos. Nos primeiros momentos,
Paulo, ele começa a ensinar nas sinagogas. O que eram sinagogas? Sinagogas era a igreja do judeu. Então, Paulo, ele ensinava lá. Mas a história conta que os judeus começaram a implicar com Paulo, não gostavam, eles tinham inveja. O que Paulo faz? Ele desiste? Não, Paulo, ele vai e ele aluga uma sala numa escola. E lá naquela sala, ele começa a ensinar o cristianismo. Ele começa a falar sobre Jesus. E dentro do centro lá de Éfeso, então Paulo, nós gostamos de dizer que ele abriu assim a primeira escola teológica ali. Então ele começa a ensinar a respeito de Jesus Cristo, ensinar a respeito das boas novas. E muitos líderes começam a ser formados. Muitos líderes começam a ser discipulados por Paulo. E eles então, em determinado momento, eles são enviados por toda aquela região para que o evangelho alcance. E ele alcançou toda a Ásia. E Epáfras, que era um discípulo de Paulo, que estava nessa escola, ele é enviado lá para Colossos. E quem morava lá? Fala, Filemão. E é dentro desse contexto que Filemão, então, ele se converte ao cristianismo. Quem está entendendo aqui? Fala amém. Amém. Então, como nós vemos na carta, tudo indica que ele era um homem de boa condição financeira. Ele tinha uma posição, Filemão, muito relevante na cidade dele. E ele foi discipulado e ele manteve um relacionamento próximo com Paulo. Certamente, Filemão, ele foi até onde Paulo estava. Ele aprendia com Paulo também. Ele é um homem que tinha toda a sua família comprometida. Filemão era um grande homem de Deus. Amém? Mas só que nessa época que Filemão vivia aqui, por ele ter um homem que tinha dinheiro, ele também tinha escravos. Você sabia disso? Nessa época aqui era permitido ter escravo. E Filemão, ele era também um dono de escravos, certo? Existiam várias maneiras de você se tornar escravo. Ou você nascia, o seu pai e a sua mãe eram escravos, e você nascia e se tornava um escravo. Ou às vezes você tinha uma dívida muito grande, e aí você não tinha como pagar, então você oferecia a sua vida, ou às vezes você queria comer, vivia em miséria, e em troca de comida e um teto para morar, você se oferecia como escravo. Mas a verdade era que Filemão, ele era um dono de escravo, e era algo permitido no Império Romano, amém? E entre esses escravos, que Filemão, um homem rico, ele possuía escravos. Entre esses escravos, existia um homem chamado Onésimo. Fala, Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemão, tá certo? E eu preciso contar para vocês, antes da gente falar um pouco sobre a história da carta, nós precisamos entender quem era Onésimo. Agora, eu quero que você entenda que a carta que Paulo está escrevendo, tudo gira em volta de Onésimo. E é a partir da vida de Onésimo que Paulo, então, ele vai escrever essa carta para Filemão. Amém? Bom, vamos falar um pouquinho de Onésimo, nós já vamos entrar na carta e tirar aplicações, tá? Mas vocês precisam entender o contexto, para você entender o porquê que Paulo escreveu essa carta. Onésimo, ele era um jovem escravo, um homem assim sonhador, sabe? E Onésimo, ele estava meio descontente. Ele estava meio inconformado com a sua condição de escravo. A Bíblia não nos relata como que Onésimo se tornou escravo, se ele nasceu escravo, ou se ele teve que pagar uma dívida. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que a vida de um escravo nessa época era muito difícil. Dentro desse contexto histórico, eu quero que você entenda que o escravo, ele não tinha direito a nada. O Senhor tinha autoridade absoluta sobre a vida do seu escravo, inclusive de punição severa. E em alguns casos até de morte. Queridos, no Império Romano, só para vocês entenderem, tinha mais escravos do que pessoas, né? Então, o que eles faziam? Eles tinham tanto medo, como os escravos eles eram muitos, eles tinham tanto medo de que esses escravos se rebelassem, que eles se levantassem, né? E fizessem uma rebelião. O que eles faziam? Eles tratavam os escravos, eles oprimiam os escravos. Então, quando um escravo, ele fazia algo que não era aceitável, aquele escravo, ele era, assim, muitas vezes, punido de forma severa. Então, o escravo, ele vivia com uma forma muito cruel, porque ele servia como exemplo para o outro. Então, se um escravo fazia algo errado, aquele seu senhor podia bater, castigá-lo e até matar, para dizer o seguinte: está vendo o que aconteceu com ele?
Se você fizer igual, vai acontecer com você também. Então, os escravos nessa época, eles viviam de forma muito cruel, era muito ruim ser escravo. Nós não sabemos como ele se tornou isso, mas Onésimo sonhava em ser um homem livre. Ele tinha ambições e ele se deixou levar por esse sonho. Sabe o que Onésimo faz? Chega um momento da vida dele que ele fala: chega de ser escravo, não quero mais viver nessa vida. E Onésimo foge. E quando nós lemos Filemão, muitos estudiosos acreditam que Filemão não foi que Onésimo não apenas fugiu, mas que ele também deve ter roubado algumas coisas de Filemão para custear a viagem dele. E Onésimo, com o seu coração, querendo sonhar algo alto, ser um homem livre, ele agora foge e ele vai para a cidade dos sonhos. Ele vai lá para Roma, a capital do mundo. Sabe, Onésimo, ele não sai apenas carregando os seus bens, mas ele leva com ele amarguras, ressentimentos, vínculos quebrados. Ele também deixa lá em Colossos com o seu patrão, Filemão, que era um homem bom, ele era um homem generoso. Ele deixa ressentimento, ele deixa amargura. Então agora Onésimo está lá em Roma. Você consegue imaginar ele chegando com muita gente? E ele pensa: vai dar tudo certo agora, a minha vida vai ser totalmente transformada. Mas o que Onésimo não pensou, que a vida de um escravo fugitivo em Roma não era fácil. Ele vivia sobre ameaças. Porque, queridos, quando um escravo ele era capturado, sabe o que eles faziam? Eles capturavam aquele escravo, ele era levado para o seu senhor, e ele era punido severamente, e ele podia até morrer. Então, agora Onésimo, ele está lá em Roma, e ele está insatisfeito também, porque lá ele fica com medo, e a gente, pelo contexto que nós estamos estudando aqui, isso não era coisa da cabeça dele, ele realmente estava sofrendo, e agora ele começa a viver com esse fantasma, com medo de ameaça e morte. Então lá está Onésimo, com agonia no seu coração, achando que ia ter uma vida extraordinária em Roma. E aí ele escuta falar sobre um homem chamado, quem está lá em Roma, preso? Paulo. Então agora Onésimo, ele escuta, e ele fala: Paulo, sim, eu sei quem é Paulo. Lá quando eu estava lá em Colossos, na casa do meu patrão, Filemão, eu escutava sobre as mensagens de Paulo, sobre um certo Jesus, sobre algo. Eu percebi que depois que o meu servo Filemão, que o meu patrão Filemão conheceu a Cristo, conheceu esse tal cristianismo, ele mudou. E sabe o que Onésimo faz então, com o coração assim, tão preocupado? Ele vai até onde Paulo estava. E agora, quando ele chega lá, Onésimo, ele é recebido por Paulo, ele é acolhido pela igreja que se reunia lá, a igreja de Roma, e ele ouviu o evangelho da graça de Deus e do amor de Deus. Então Paulo, ele prega esse evangelho, ele anuncia sobre esse evangelho que não nos liberta apenas do pecado, mas desse evangelho que traz a dignidade, desse evangelho que transforma um escravo em filho de Deus. Ele começa a ouvir sobre um evangelho que transforma a vida, desse evangelho que coloca o ser humano como igualdade. Dentro do evangelho não existe quem é mais importante, quem não é. Dentro do evangelho, Onésimo começa a ouvir que o senhor do escravo e o escravo têm o mesmo valor. Então agora Onésimo, ele começa a receber esse evangelho e o coração dele começa a se encher. E a salvação que Paulo pregava, agora Onésimo, ele acolhe essa palavra e Onésimo, ele tem a sua vida transformada. Agora Onésimo, ele é discipulado por Paulo. Ele não é apenas discipulado. Sabe o que acontece com Onésimo? Lá na igreja de Roma, que está reunida na casa de Paulo. Agora Onésimo, ele se torna um obreiro. Ele se torna um ajudador. Agora ele se torna um homem de valor. E está lá Onésimo. Ele encontrou sentido para a vida dele. Ele está servindo. Agora ele está numa família que o ama. Que não trata ele como escravo, mas trata ele como irmão. E com o passar do tempo, ali está Onésimo servindo a igreja de Roma. Aí chega Paulo, chega a igreja e fala: Onésimo, vem aqui. Eu sei que está tudo bem,
mas você precisa voltar. Sabe o nosso irmão Filemão? Ele é nosso irmão. Você fugiu da casa dele. Você deixou relacionamentos quebrados. Você agora é um homem de Deus. Você precisa voltar. Você precisa voltar e restituir. Você consegue imaginar Onésimo ouvindo isso, gente? Você precisa voltar, Onésimo. Você como um homem de Deus, você como um homem digno, você precisa restaurar relacionamento que foi quebrado. Então, Onésimo, provavelmente com o coração cheio de medo, com tanta angústia. E aí Paulo fala, não se preocupa, pode ficar tranquilo que eu mesmo vou escrever uma carta para Filemão. E é dentro desse contexto que essa carta foi escrita. Quantos entenderam? Amém? Então, quando você chegar na sua casa, você vai abrir o livro de Filemão. E quando você lê, você vai entender, porque você entendeu o contexto. Então, essa carta foi escrita nesse contexto. Paulo está escrevendo essa carta para Filemão, que é um cristão, que é um cooperador do Evangelho. E essa carta vai tratar sobre Onésimo, que era um escravo, mas agora tinha se convertido ao cristianismo. Amém? Então, nós vamos agora tirar algumas aplicações desse texto. E eu quero dizer para você que não existe na Bíblia um texto que fala sobre reconciliação. Eu quero que esse texto ele não fala apenas de uma reconciliação única, mas o Evangelho, e nesse texto nós vamos estudar, vai falar de uma reconciliação que atravessa toda a humanidade. Não é uma reconciliação apenas horizontal ou vertical, não. É uma reconciliação que vai pegar todas as partes do homem. E essa passagem, ela é tremenda, ela é extraordinária. Ela vai falar sobre essa reconciliação que é plena, ela é total e abrangente. Nós vemos aqui, irmãos, nós vamos estudar, nós vemos o Evangelho atuando em todas as dimensões da existência humana. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o poder da reconciliação proposta no Evangelho de Cristo. E é um poder que atravessa toda a vida humana e vai alcançar todos os aspectos da nossa vida. Amém? Então, eu quero trazer com você, a primeira reconciliação que o Evangelho vai trazer é a reconciliação do homem com Deus. Fala, reconciliação do homem com Deus. Sabe, queridos, no Novo Testamento, isso é uma realidade. A necessidade de que se convide, que proclame, que fale, que convide, sem exceção, todos os seres humanos a se reconciliarem com Deus. E o Evangelho de Cristo Jesus é o oferecimento dessa reconciliação. Quando nós olhamos para a carta de Filemão, nós vemos um homem que era dono de escravo, um homem que tinha uma posição social elevada, um homem que era cheio de dinheiro, reconhecido na sua cidade. Ele precisou se reconciliar com Deus, certo? Mas olhamos para o outro lado, um escravo, Onésimo, que talvez não tivesse família, não tinha um nome, mas ele também precisou se reconciliar com Deus. Essa é a realidade do Evangelho. Todos nós precisamos dessa reconciliação. Sabe, queridos, há uma atitude de hostilidade, de separação entre a vida humana básica e o caráter santo de Deus. É uma guerra instituída. E é por esse motivo que se faz necessário essa reconciliação. Todos nós, não importa, rico ou pobre, servo ou dono, patrão ou empregado, todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Nós vamos ler primeiro os 2 versículos. Olha o que diz. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação.
Paulo afirma que esta reconciliação do homem para que Deus propõe está em Cristo Jesus naquela cruz. É obra total e definitiva da graça divina em favor do ser humano. E esta reconciliação só se dá por meio de Cristo. Não existe nada presta atenção, não existe nada que eu possa fazer para me reconciliar com Deus. Isso é dele, é através de Jesus Cristo naquela cruz. É Ele que vem até mim. Não é uma religião, não é um esforço. Isso é uma obra do próprio Deus. Olha o que diz o verso 18. Ele diz que tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome, não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Sabe, queridos, não adianta tentar colocar qualquer outro mediador, porque ninguém satisfaz a justiça divina, exceto Jesus Cristo. E às vezes nós queremos nos conectar com Deus através de uma religião, nós queremos merecer essa salvação, mas essa salvação vem de Deus, ela provém de Deus, amém? Ela não nasce de uma iniciativa humana, nem de um esforço moral, nem de méritos pessoais. Queridos, olha aqui para mim, você não é salvo porque você é bonzinho, não. Você não é salvo porque você é um fofo. Não, queridos, você é salvo porque através de Jesus Cristo, Ele morre naquela cruz e Ele salva você, amém? Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E isso implica em algo profundo. Nós estamos falando aqui de um perdão absoluto. Olha aqui para mim. Um perdão absoluto. Não tem nada pendente. Quando Jesus ele morre naquela cruz, Ele nos perdoa por completo. Olha o que diz o verso 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Paulo está afirmando aqui que Deus ele não imputou os nossos pecados, Deus não atribuiu a nós, Deus ele não levou em conta os nossos pecados, aquilo que era contra nós, a nossa culpa, a nossa dívida, a nossa condenação. Sabe o que Deus faz? Ele pega isso e Ele coloca sobre Jesus. E agora nós somos declarados justos diante de Deus. Você é justo diante de Deus, porque o próprio Deus, Ele não levou em conta os nossos pecados, a nossa dívida e a nossa culpa. A salvação, ela é completa. Cristo pagou o preço. Queridos, quando Jesus estava lá naquela cruz e Ele bradou: está consumado. Sabe o que Ele estava dizendo? Está pago, completamente quitado. Não existe mais nada que precisa ser feito. Nós somos justos diante de Deus. Você pode agradecer ao Senhor por essa verdade? Nós somos justos. Por isso que Paulo em Romanos, ele vai dizer o seguinte: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do seu amor? Ninguém. Nós somos salvos através de Jesus. Não é um esforço humano. A salvação provém dele. Nós vemos Filemão e nós vemos Onésimos sendo alcançados por essa graça, assim como eu e você. E essa é a primeira reconciliação, a reconciliação do homem para com Deus. Nada ficou para resolver. Agora preste atenção em algo que eu quero te falar. Essa reconciliação, embora ela seja uma obra exclusiva de Deus, ela acontece mediante a uma resposta humana da fé. Nós precisamos da resposta dessa salvação. Nós precisamos aceitar. E é por isso que Paulo ele exorta: não recebeis em vão a graça de Deus. Ele declara ainda: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Em nome de Cristo, Paulo vai fazer um apelo, ele vai dizer: reconciliai-vos com Deus. Essa é a proclamação do Evangelho, esse é o convite feito a todo ser humano. Todo homem precisa se reconciliar com Deus.
Hoje pela manhã eu falei, às vezes as pessoas elas falam assim, sabe aquele homem ali? Ele é um homem maravilhoso, ele tem uma boa família, ele tem sucesso financeiro, falta uma coisa só, falta só ele ter Deus. Querido, se falta Deus, falta tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Nada nessa terra se compara ao que Cristo pode nos dar e nos dá nessa terra. Mas Ele nos dará na eternidade também. Presta atenção, todo homem, não importa do mais importante ao mais simples, todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. Esta é a proclamação do Evangelho, um convite feito a todo homem. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, amém? E esse é o primeiro. Filemão e Onésimo, eles precisavam se reconciliar com Deus. Mas existe uma segunda reconciliação. Além da necessidade de um homem se reconciliar com Deus, o Evangelho ele vai produzir algo ainda muito mais profundo no ser humano. Ele gera uma reconciliação do homem consigo mesmo. Querido, presta atenção, quando nós estamos rompidos com Deus, nós ficamos rachados, nós ficamos quebrados por dentro. Ninguém mantém a sua unidade essencial se não estiver ligado com Deus. Sabe por quê? É Deus quem dá sentido à nossa vida. É Deus que faz a existência do ser humano ter algum sentido. Longe de Deus, todos nós, em maior ou menor grau, estamos desestruturados enquanto seres humanos. Eu não sei se você percebe, mas é instalado na humanidade uma insatisfação, uma infelicidade. Porque nós só encontramos sentido, propósito, se nós estamos conectados com Deus. Você olha para a sociedade, nós vivemos em um período onde a tecnologia é avançada, a medicina é avançada, mas as pessoas estão infelizes em busca de algo, porque só Jesus, só Deus pode dar sentido à nossa vida. Então o Evangelho, ele não apenas vai te reconciliar com Deus, mas ele vai te curar por dentro, ele vai dar sentido para a sua vida, você vai ser transformado na sua identidade. O Evangelho não apenas nos liga ao Senhor, mas Ele também restaura, Ele tira o conflito, Ele junta as bandas, Ele resolve a questão da culpa. O homem sem Deus, ele se encontra em guerra consigo mesmo. O homem não consegue viver bem consigo, ele não aceita, ele não consegue se aceitar plenamente, ele está insatisfeito com a sua aparência, ele conquista algo, daqui a pouco não importa mais, existe um vazio dentro dele, ele não consegue resolver a questão da culpa, ele fica preso ao passado. Mas o Evangelho, ele vem reconciliar o homem com ele mesmo, ele vem trazer sentido, ele vem restaurar a identidade. E o próprio Onésimo, ele também passou por isso. Onésimo, ele vivia um conflito dentro dele, porque ele viveu durante muito tempo como escravo. E agora Paulo e a igreja do Senhor começa então a fazer com que Onésimo, ele se reconcilie com ele mesmo. Eu gosto de pensar que esse lugar aqui que nós estamos é um lugar seguro, é um lugar terapêutico. E nós vamos ver que Paulo e a igreja começa a reconciliar, a ajudar Onésimo a reconciliar com ele mesmo. E ele começa a promover essa reconstrução, esse retorno, essa dignidade de alguém que não possuía dignidade alguma. Bom, eu quero que você imagine essa cena. Agora Onésimo, ele precisa voltar e ele está com medo. Ele está com medo de voltar. Então Paulo olha para ele e fala assim: Onésimo, eu mesmo vou escrever essa carta para você. Eu mesmo, Onésimo, vou interceder por você. E esse medo que Onésimo sentia não era irracional. Mas Onésimo, ele sabia que ele precisava voltar. E eu quero falar com você sobre como Onésimo, ele começou a se reconciliar com ele mesmo. E nós vamos aprender isso a partir do versículo 8. Eu quero que vocês observem a força das palavras de Paulo. Então ali, quero que você imagine isso, lá está Onésimo, e ali está Paulo, escrevendo, falando alto também para que Onésimo ouvisse, né, o que ele estava escrevendo, e lá está Paulo. Por isso,
Ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir em amor, com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Você consegue imaginar isso, Onésimo? Que sempre foi tratado como um escravo, que não tinha valor. As pessoas passavam por ele e tratavam ele como objeto. Agora Paulo diz o seguinte: eu quero que você trate Onésimo como meu filho, porque ele é meu filho. Um escravo que era desprezado, agora ele entra na família de Deus e agora ele não é visto mais como escravo, ele é visto agora como filho. Próprio Paulo está dizendo: trate com bondade o meu filho. Você consegue imaginar a identidade de Onésimo sendo restaurada naquele momento? Sabe, irmãos, eu não sei se você consegue entender, mas o apóstolo Paulo, ele era uma figura muito importante daquela época. Tanto no contexto cristão, quanto no contexto gentílico, não cristão. Ele era um homem assim muito conhecido pela teologia que ele pregava, pelo conhecimento. As pessoas admiravam Paulo. Eu falei hoje pela manhã, se Paulo, ele vivesse na nossa época, ele seria aquele homem que teria muitos milhões de seguidores no Instagram. Ele seria um homem muito conhecido. E agora esse Paulo está falando para aquele escravo em que a sociedade desprezava. Ele está dizendo: Onésimo, você é o meu filho. Você é importante. Nós vimos que agora Onésimo, a sua identidade, olha o poder do Evangelho. O Evangelho não apenas ligou a Deus, mas agora o Evangelho está trazendo cura para Onésimo, de dentro para fora. Então Paulo continua no versículo 11. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora ele é muito útil para nós dois. Você sabia que o nome Onésimo no grego, ele significa útil. Mas o próprio nome de Onésimo estava contra o que ele estava vivendo. Apesar do nome dele ser útil, ele estava vivendo como um inútil, não era assim? Ele tinha fugido, ele tinha causado mal. E agora Paulo está dizendo para ele: Onésimo não foi de muita utilidade no passado, mas agora ele é muito importante para nós. Agora, a sua identidade, o valor, o seu nome agora estava fazendo jus àquilo que ele estava vivendo. Paulo estava fazendo isso. Então Paulo, ele vai dizer algo ainda mais forte. No versículo 12 ele diz: eu envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Sabe o que Paulo está dizendo para Onésimo? Onésimo, você é digno de ser amado. Você não é digno apenas de ser tolerável, de ser perdoável. Não, Onésimo, você é digno de afeto. Você é digno de cuidado, você é digno de honra, você é digno de ser identificado como homem de Deus. Paulo está dizendo a Filemão: Filemão, trate Onésimo, o nosso irmão, com gentileza, dê honra, cuida dele. Onésimo está agora sendo restaurada a sua identidade, que afirmação poderosa. E no verso 17, Paulo continua, ele diz: se portanto me consideras companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. Isso não é impressionante? Paulo, um dos personagens mais importantes daquela época, está dizendo: Filemão, do mesmo jeito que você receberia a mim, com a mesma honra, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, receba Onésimo. O Evangelho, ele restaura por dentro a nossa identidade. Não mais como um escravo, não como uma pessoa que não tem nenhum valor, porque a sociedade, irmãos, ela faz isso, ela nos dá valor dependendo da nossa conta bancária, da nossa posição social, mas o Evangelho vem trazer sentido à nossa vida, e nós somos filhos de Deus, merecedores de honra, de amor. Era isso que a igreja de Roma e Paulo estava fazendo com Onésimo. Ele era digno do seu amor. E Paulo diz que ele era útil, ele era digno de ser identificado como um homem de Deus. No verso 13, Paulo afirma: eu quis conservá-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo está dizendo: Onésimo, você não é um peso, você é necessário. Eu preciso de você, Onésimo, você é importante.
Você é importante para mim, mas você também é importante para Filemon. Sabe, quando nós vemos lá na carta aos Colossenses, o valor que Paulo diz, vamos dar uma lida lá em Colossenses 4, do 7 ao 9, olha o que diz. Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses, e lá naquela carta, Paulo vai falar de Onésimo com amor, olha o que diz. Tíquico lhes informará todas as coisas, isso é uma carta, tá bom? E no final ele está dando algumas instruções para essa igreja. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é o irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco. E para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com quem? Com Onésimo. Olha aqui na carta dos Colossenses. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Queridos, Onésimo tinha roubado, isso que os estudiosos vão, ele tinha lesado o seu patrão. Aí sabe que Paulo está dizendo para ele, está restituindo a identidade dele. Sabe, Onésimo, ele é um irmão amado. E melhor, ele é fiel, digno de confiança. E olha que interessante. Onésimo, ele foi o responsável de levar 2 cartas tão preciosas, inspiradas, que foi a de Colossenses junto com o Tíquico e a de Filemão. Ele mesmo pega a carta e ele leva. E nós estamos aqui aprendendo com essa carta. O Evangelho, ele nos restaura por dentro a nossa história, a nossa identidade. E Onésimo agora ele é chamado de fiel e amado irmão. Queridos, Onésimo agora ele é inundado por essas afirmações. E elas restauram a dignidade e de dar sentido, faz com que ele entenda. Onésimo começa a entender que ele é amado, que ele é uma pessoa vista com valor, como uma pessoa fiel ao Evangelho. Onésimo agora ele tem o seu amor próprio restaurado, ele vê o quanto ele é importante. Você consegue imaginar os efeitos disso na vida de Onésimo? Uma pessoa que antes não era nada e hoje ela é amada. Sabe, queridos, o Evangelho reconciliou com Deus e ao mesmo tempo reconciliou Onésimo com ele mesmo. Pela primeira vez, a sua vida passou a fazer sentido. Presta atenção numa coisa. O Evangelho não apenas nos perdoa diante de Deus, mas nos cura por dentro. Sem Deus, o homem ele é fragmentado. Com Deus, ele é reunificado. O Evangelho não apenas perdoa pecadores, mas o Evangelho ele restaura a dignidade, ele devolve a identidade, ele reconstrói o valor de quem foi quebrado pela culpa, pela vergonha e pela exclusão. Hoje nós somos filhos de Deus. Você consegue lembrar de onde Deus te tirou? Lá fora as pessoas olhavam e diziam, você não tem valor nenhum, você é um mentiroso, você olha tanta coisa que você fez. Aí você entra na família da fé, esse lugar terapêutico, e hoje você é visto como filho de Deus, alguém honrado, alguém amado, que o próprio Deus envia o seu Filho Jesus por amor a você. O Evangelho vem nos curar por dentro, o Evangelho vem transformar a nossa identidade. Agora minha pergunta para vocês é, será que nós já fomos reconciliados conosco mesmo? Será que ainda estamos presos à culpa? Aquelas culpas que Deus já te perdoou? Será que o diabo ainda fica trazendo o seu passado e você diz, realmente, eu fui tão falho, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus? Será que você está tão preso a um passado, sendo que esse passado já foi redimido por Jesus Cristo naquela cruz? Será que você se vê hoje como um homem, uma mulher que é filha de Deus, merecedor de um céu? Um dia nós estaremos eternamente com o Senhor, irmãos. Você consegue? O Evangelho já te reconciliou com você mesmo? Porque nós vemos na igreja muitas pessoas que até estão reconciliadas com Deus, mas elas ainda estão quebradas por dentro. Elas não se sentem dignas. Elas vivem falando de um passado, presa de um passado. Mas só que Deus, nessa noite, Ele quer curar você por dentro. Essa reconciliação do homem é um passo muito importante. Você precisa resolver o seu passado, irmão. Você precisa se reconciliar com você mesmo.
Você vai precisar se ver com os olhos de Cristo. Você vai precisar pegar a Bíblia e você vai precisar entender o que a Bíblia diz a respeito de você. Sabe por quê? Porque quando nós somos pessoas quebradas por dentro, presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu não consigo exercer misericórdia, quando eu não consigo me enxergar com os olhos de Cristo, eu tenho dificuldade de me relacionar com meu irmão. Quando eu estou quebrada por dentro, quando eu não consigo enxergar o meu valor, eu também não consigo enxergar o valor do meu irmão. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu consigo oferecer o perdão para o outro, porque eu sei que eu sou perdoado e o meu irmão também é perdoado. Quando eu me enxergo como uma pessoa de valor, eu automaticamente enxergo a Bruna como uma mulher de valor, porque ela foi comprada pelo sangue de Cristo, que também me comprou. Nós precisamos resolver nossas questões interiores com a nossa história, com a nossa identidade, porque nós teremos dificuldade de nos relacionar com o outro. Vocês sabem que eu sou psicóloga. E geralmente aquela pessoa que tem problema com você, é uma pessoa que não está bem com ela mesma. Então ela só põe para fora aquilo que está dentro dela. Ela não é resolvida, ela não se aceita. E consequentemente ela não aceita o irmão. Ela não perdoa o outro. Ela não vê o irmão com valor. Então nós precisamos reconciliar. E nessa noite, o Senhor está te convidando. Esse evangelho, ele traz uma cura completa. Quantos estão entendendo? Fala amém. E por último, o evangelho me reconcilia com Deus. O evangelho me reconcilia comigo mesmo. Ele muda a minha identidade. Não sou mais o escravo, sou filho de Deus. Mas o evangelho vai me reconciliar com o meu próximo. Quero que você entenda. Sem reconciliação com o próximo, como nós poderemos orar o Pai Nosso, não é assim? E dizer, Senhor, Pai, me perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem tem pecado contra mim. Queridos, apenas uma pessoa que foi perdoada é capaz de perdoar. Você sabia disso? Apenas uma pessoa que tem um entendimento de onde foi tirado. Você consegue lembrar quais foram as coisas que Deus já te perdoou? Lembra aí. Tira um tempo aí para você lembrar. Você consegue lembrar de como o Senhor mudou a sua vida? Queridos, quando eu olho para mim, o Senhor me alcançou com um perdão. Ele restaurou a minha vida. E somente uma pessoa que tem esse entendimento consegue ser misericordioso com o próximo. Apenas uma pessoa que entende sobre o perdão consegue perdoar o próximo. Deixa eu dizer algo para você. A reconciliação com Deus, ela vai nos impulsionar a perdoar o nosso irmão. Eu me reconcilio com Deus, e isso leva com que eu me reconcilie com o meu próximo. E eu quero que você pense em algo. Eu quero que você pense, se você não está reconciliado com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, você tem que se questionar se essa reconciliação com Deus, ela realmente é verdadeira. Porque é impossível estar reconciliada com um Deus que me perdoou, que me libertou, e eu não consegui liberar perdão para o meu próximo. É por isso que Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer, perdoa, Senhor, as minhas ofensas. Da mesma forma, igualzinho, eu estou perdoando aqueles que têm me ofendido. A reconciliação com Deus, ela vai nos impulsionar, ela vai nos levar a nos reconciliar com o nosso irmão. Olha o que diz o versículo 15. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Essa reconciliação, irmãos, ela não é temporária. Já deu, viu? Já perdoei demais. Agora já era. Bruna, já fez o que você podia fazer. Agora já é. Chega, eu não sou palhaço de ninguém. Tá bom? Perdoei 1, 2, 3, agora também já deu, né? Não tenho sangue de barata. Imagina se Deus fala isso para nós. Gente, você imagina se Deus olhar para você e fala, Pamela, já deu. Já deu. É assim. O perdão, ele é absoluto. Então, Paulo está dizendo, olha, você perdeu o Onésimo por um tempo, mas agora você vai ter ele para sempre. Esse perdão é para sempre, viu, Filemão? Ele errou agora, mas ele pode errar de novo. Esse perdão é para sempre. Olha o que diz agora o verso 16. Ele já não é um escravo para você.
É mais que um escravo, ele é o quê? Um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Olha o perdão que Paulo estava pedindo a Filemão para ter com Onésimo. Nós aprendemos que essa reconciliação, ela é niveladora. Não apenas como escravo, mas como irmão. Queridos, na cruz, somos todos irmãos. A cruz não conhece grande ou pequeno, rico ou pobre. Todos estão quebrantados e reconciliados. Todos são irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. Lá fora, a sociedade segrega. Eu gosto desse, eu não gosto daquele. Irmãos, a gente gosta de todo mundo, porque nós vamos morar no mesmo céu. O Jesus que morreu por mim, morreu por você. O sangue que está derramado sobre a minha vida, está derramado sobre a sua vida. Nós somos filhos de Deus, nós nos amamos, nós somos irmãos. Aí fora é separado, mas aqui dentro, na família da fé, todos têm o mesmo valor e a mesma honra. Vocês são honrados porque Cristo morreu por vocês. E é isso que Paulo está pedindo a Filemão. Olha, receba ele, não como escravo, mas como irmão. Onésimo deveria ser recebido não mais como escravo, mas como um irmão caríssimo. Ele empresta outro sentido de isenção total. Gente, olha o que Paulo vai dizer no verso 17 e 18. Olha como esse texto é maravilhoso. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Ele está dizendo, Filemão, é para perdoar tudo, é para zerar. Queridos, o perdão que nós oferecemos ao nosso semelhante é um perdão absoluto. É um perdão que não fica lembrando. Paulo está dizendo, se ele fez algo com você, se ele prejudicou você, faz o seguinte, esquece, cobre de mim. Dê para ele perdão absoluto, livra ele dessa dívida, ele não deve mais nada. Esse é o perdão que eu e você devemos prestar aos nossos irmãos. No versículo 18 diz, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Essa é a reconciliação justificadora, que dá isenção total. Jesus, quando ele disse, está consumado, ele afirmou que o meu débito foi pago, e foi definitivamente. Se Jesus me perdoou, se Jesus perdoou o seu irmão, sabe o que nós temos que fazer? Eu preciso ter uma cruz entre eu e o meu irmão. Toda vez que o seu irmão te ofender, toda vez que ele fizer algo, seu marido ou seu filho, você precisa entender que Jesus naquela cruz falou, está consumado. Jesus perdoou aquele irmão que te ofendeu. Sabe aquele irmão que te ofendeu? Sabe aquela pessoa que te causou um dano? Jesus naquele momento ele bradou, ele disse, está consumado. Se Jesus o perdoa, quem sou eu para não perdoar a ofensa de alguém? Aquela pessoa, o seu irmão aqui, é impossível, irmãos, a gente não ofender um outro. De manhã eu contei o caso da Andréia, quem estava aqui de manhã lembra o caso da Andréia? Vou contar agora o caso da Thali. A Thaliane, ela fez aniversário dia 23 de janeiro. Hoje é que dia? Dia 1º de fevereiro? Lá vai eu. Oi, Thali, seu aniversário. Luíde, foi dia 23 de janeiro. Tem que perdoar, Thali, tem que perdoar. Não dá para ficar ofendida. Meu aniversário, não recebi mensagem da pastora, estou ofendida. É assim, irmãos. Nós vivemos numa família. A Thali tem que olhar para mim e ver a cruz de Cristo e tem que entender, se Jesus perdoou ela, eu vou perdoar também. Nós ficamos ofendidos. Nos achamos importantes demais. Não sou muito importante não, irmãos. Diante do Senhor nós somos todos iguais, perdoados, lavados pelo mesmo sangue. Você precisa olhar para o seu irmão e ver uma cruz entre você e ele. Quando ele te ofender e ele for pedir perdão, ou você vai ter que liberar perdão muitas vezes, mesmo que ele não peça perdão, sabe o que você faz? Respire fundo e diga, está consumado. Jesus o perdoou, eu vou liberar perdão para ele também. Eu não vou carregar essa culpa, eu não vou carregar isso. Agora, quantas pessoas estão quebradas aqui? Quantas pessoas estão vivendo de forma, sem relacionamento com os irmãos da fé, sem relacionamento com o marido? Estou muito magoada, estou muito ferida. Não, irmãos,
Existe uma cruz entre você e o seu irmão. E na cruz Jesus bradou, está consumado. Perdão total. Jesus perdoou o seu irmão. E você tem que perdoar também. Quantos estão entendendo? Quero que o louvor venha aqui na frente. E quero finalizar. Mas antes de finalizar, eu não posso deixar. Eu fiz esse apelo pela manhã. Eu quero saber se tem alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com o Senhor. Sabe, essa é a decisão mais importante da nossa vida. Talvez você esteja aqui, eu não conheço a sua história, mas a palavra nos lembra que Paulo vai dizer, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia de salvação. Então, antes de nós terminarmos, eu preciso saber se tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor. Talvez você está distante, você caminhou aí, hoje você está aqui e o Senhor está te fazendo um convite para que você se reconcilie com Ele, para que toda a sua vida seja transformada, para que o seu nome esteja escrito aonde? No livro da vida. Quantos têm o seu nome escrito no livro da vida? Ah, Senhor, que bênção! E talvez você está aqui e você não tem certeza se o seu nome está escrito no livro da vida. Você não se reconciliou com o Senhor e hoje é o tempo oportuno. O Senhor está te chamando. Então, eu quero saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. É só você levantar a sua mão. Nós vamos fazer uma oração por você. E hoje mesmo, a salvação vai chegar na sua vida. Nós temos alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e que tem o desejo, é só levantar a mão. Nós queremos orar por você. Temos alguém? Todos já entregaram a sua vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Então eu quero que você fique de pé agora. Se você já é uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, você já está reconciliado com o Senhor. A pergunta agora, será que você precisa se reconciliar com você mesmo? Queridos, não faz sentido você carregar um passado, uma culpa de um passado, sendo que o próprio Jesus já redimiu lá naquela cruz. Você precisa se identificar como filho de Deus. Às vezes o diabo, ele olha para você e ele fica trazendo acusações contra você. Você não é merecedor, você não é digno, olha o que você fez. E nessa noite o Senhor quer restaurar. Ele quer que você comece a se enxergar como filho amado de Deus. Ele entregou a sua vida por amor a você. A culpa que estava sobre a minha vida, a condenação, a vergonha que estava sobre mim, foi colocado sobre Jesus naquela cruz. Nós somos justos diante de Deus. Você é justo. E você precisa se levantar como um filho de Deus, amado do Senhor. Esse é o segundo apelo. E o terceiro apelo é se você está com relacionamentos quebrados, está magoado com alguém, alguém te ofendeu, está chateado com o pai, está chateado com a mãe, com o irmão, com o marido, com o irmão da igreja, com o líder, com o pastor. Agora é momento de você se reconciliar. Porque se eu estou reconciliado com Deus, se eu estou reconciliado comigo mesmo, eu vou ser impulsionada a liberar perdão para o meu irmão. E hoje é momento de reconciliar. Talvez você com você mesmo e você com seu irmão. Eu quero que enquanto essa música está sendo tocada, eu quero que você feche os seus olhos. Se a pessoa estiver aqui, eu quero que você vá até ela. E você vai liberar perdão e vai dizer: eu amo você. Existe uma cruz entre nós. Eu quero que você me perdoe, mas eu também quero liberar perdão. Se a pessoa não estiver aqui, você vai orar ao Senhor. E você vai se comprometer a mandar uma mensagem ou falar com ela. Agora é o momento de você orar.